Portanto, o sistema fiscal angolano, ele é antigo, naturalmente. Sempre tivemos um sistema fiscal, mesmo antes da independência, e com a independência ele continua aí, portanto, apesar de muito tímido, porque o país é um país que tinha a sua economia assente no petróleo, e estava muito dependente da receita petrolífera e dava pouca atenção, portanto, à receita não petrolífera. Existem artigos que defendem que hoje a AGT já não cria nada, porque tudo quanto tem sido implementado desde 2010, 2014, 2015, tudo tem estado em sede desse projeto que é o PERTE. Todos os órgãos da administração já estão sujeitos ao princípio da legalidade. Portanto, tudo o que eles fazem tem que ser permitido por lei e tem que estar previsto na lei. Assim, de forma direta, o legislador é quem produz as leis, né? Portanto, ele pode ser a Assembleia Nacional, pode ser o Presidente da República ou pode ser um órgão da administração do Estado, direta ou indireta. 1, 2, 3, 4. Sejam bem-vindos a mais um AFI Podcast Angola Tech Talk, um programa de relevância nacional do qual debatemos e conversamos de forma desconstruída temas que a princípio parecem complexos, mas levamos a uma compreensão à sua linguagem de forma simplificada. E hoje estamos com um convidado extremamente especial porque ele tem estado a contribuir para a literacia fiscal a nível nacional e não só. Para mim, trato como um mestre carinhosamente pelo seu percurso, pela sua abordagem e pelo seu rico repertório que carrega. Provavelmente você lá em casa conhece, mas acreditamos que aqueles que não conhecem poderão se apaixonar pelo seu percurso, pela sua dedicação e paixão, porque acredito que se até agora chegou aqui, é acima de tudo uma paixão nutrida pela fiscalidade não só. Estamos hoje com o Dr. Wilson Donge, ele que vai nos ajudar a compreender sobre o sistema fiscal angolano entre cumprir ou cumprir uma obrigação. Então, nós vamos assim desfazer de modo com que não apenas lá em casa consigamos pagar o imposto, mas por que você paga? Será que pagas porque compreendes ou compreendes porque pagas? Então, sem mais demora, eu vos apresento e dou voz ao nosso especial convidado. Muito obrigado, Dr. Mauro Machado. Um especial agradecimento à direção da Associação Fiscal Angolana pelo convite, em primeira instância, para integrar esta importante associação e dirigir aqui também os meus parabéns, não só ao Dr. Mauro, que tem feito um excepcional trabalho no domínio da comunicação em sede da AFI, que vem ajudar naturalmente os contribuintes, não só a compreender aquilo que são, portanto, as suas obrigações tributárias e não só, e também pela iniciativa de ter aqui um espaço de conversa onde se vai abordar no dia a dia questões relacionadas à matéria fiscal, que parecem ser um bicho de sete cabeças, mas que estes espaços que vão surgindo cada vez mais, não só escritos, mas também falantes, vão ajudar, portanto, os contribuintes e toda a sociedade em geral a construir aqui um espírito de literacia fiscal e de conhecimento daquilo que são as suas obrigações tributárias e quais são, tanto também os seus direitos em torno daquilo que tem a ver com a relação com o fisco. Uau! E desde já, nós, não, se calhar muita gente não tem noção, mas gostaríamos que o mestre Wilson pudesse se apresentar, né? De forma assim com que quem nos ouve também consiga conhecer. Por vezes passamos rápido nas mídias, passamos a desenvolver tarefas e funções que muita gente só nos conhece ou por uma foto no LinkedIn ou por uma pose numa revista, numa abordagem. Já agora o mestre Wilson lançou recentemente um dos melhores livros do IVA e se calhar quem nos ouve já leu este livro, mas não tem noção que de facto este é o nosso convidado que cá está.
Muito bem, muito obrigado, doutor Mauro. Primeiro, dizer que faço parte dessa importante casa, a AFI, portanto, Certo. é uma associação que nos orgulha, porque vem, na verdade, trazer aqui um alento para os contribuintes, porque nós temos visto no dia a dia mensagens a circular nos grupos do WhatsApp relacionados às matérias de fiscalidade, o desespero dos contribuintes quanto às suas dificuldades na relação com a Administração Geral Tributária. Então, fazer parte deste grupo que, na verdade, vai, portanto, auxiliar os contribuintes a lidarem com essas dificuldades no seu dia a dia, é para nós um motivo de satisfação, e não podia haver pagamento maior, senão, portanto, o feedback que vamos recebendo daqueles que vão interagindo conosco. Portanto, eu sou Wilson Dons, portanto, dedico-me aos estudos do direito tributário. Certo. E não só, portanto, sou licenciado em Direito e também sou licenciado em Gestão de Empresas, mas tenho dedicado o meu foco e o meu tempo nos estudos relacionados ao Direito, deixando um pouco as ciências econômicas, portanto, de lado. Portanto, tenho 2 obras já lançadas. Já lançamos, a minha primeira obra foi lançada em 2022, que é o Manual de Procedimento e do Processo Tributário Angolano. Também vem retratar, portanto, a forma como lidamos com o procedimento e o processo tributário angolano de acordo com a nossa legislação fiscal. Como nós sabemos, durante muitos anos, e todos os juristas, os mais antigos que se formaram em Angola, foram obrigados a consumir matérias ou doutrina tanto importada, não é? Que não estava ajustada ao nosso direito local, ao nosso direito constituído angolano. E eu e tantos outros autores, que agora vamos trazendo a nossa doutrina ajustada ao nosso direito, temos feito este esforço para assegurar que aprendemos o direito, mas aprendemos o direito direcionado, portanto, não versado sobre legislação de outras realidades que alimentam ou que informam a nossa realidade fiscal, mas versado sobre a nossa legislação. É isso que nós temos feito, portanto, na nossa jornada académica e profissional, né? Portanto, eu tive uma passagem pela Administração Geral Tributária, participei do processo de reforma tributária que conduziu até a administração que nós conhecemos hoje. Estou há algum tempo fora da administração fiscal, apesar de ser ainda também funcionário daquela instituição, mas emprestado, portanto, numa outra instituição, parte do grupo Ministério das Finanças. Portanto, e nesta qualidade e aproveitando, portanto, a disponibilidade, vamos nos dedicando cada vez mais no aprofundar, portanto, dos estudos em matérias de direito fiscal, e é por isso mesmo que aceitamos o convite de coordenar, portanto, o grupo que vai instituir, portanto, a revista científica da AFI, né? A revista científica que vai tratar também destas questões. Antes de entrar assim já nos projetos da AFI, o Dr. Wilson fez menção sobre aquilo que tem sido a sua dedicação. Eu me apercebi que recentemente também esteve em estudo em Portugal e defendeu mais um título. Gostaríamos de perceber como é que foi essa experiência. Exatamente. Sim, no âmbito desta peregrinação académica que não termina, é contínua, portanto, decidimos, por incentivo do professor Cláudio, abraçar, ou seja, fazer o curso de mestrado, que é para, portanto, melhorar aqui a nossa formação pós-graduada. Então, eu fiz um curso de mestrado de Direito Administrativo e Contratação Pública, é um pouco deslocado daquilo que é o meu dia-a-dia profissional, portanto, eu trabalho com direito fiscal e as pessoas vão me questionar mais do que o direito administrativo tem a ver com o direito fiscal ou a contratação pública. Certo. Bom, o direito fiscal é derivado, ou seja, é um subramo do direito administrativo, apesar de que alguns autores defendem, portanto, que o direito fiscal é um direito autônomo, é um ramo autônomo do direito. Ele tem a sua autonomia, sim, portanto, tem toda a sua cientificidade organizada em torno dessa matéria, mas não deixa de ser direito administrativo, é um direito administrativo especial. Daí, a ideia de fazer o direito administrativo foi no sentido de compreender melhor, portanto, as soluções doutrinárias que estão
vertidas no direito fiscal, porque não se compreende o direito fiscal na sua profundidade se nós não compreendemos o direito que o informou, que é o direito administrativo. Então, muitos institutos do direito fiscal, eles vão buscar, portanto, a sua raiz no direito administrativo. Então, era importante estudar o direito administrativo para melhor dominar o direito fiscal. E foi isso que nós fizemos. Terminamos o mestrado o ano passado e agora vamos, portanto, pensar em qual será o próximo passo. Naturalmente, não será de ficar parado, mas dar continuidade aos estudos, optando por um outro mestrado. Já está a preparar mais outro mestrado. Ou doutoramento. Uau! Então, tem sido essa a nossa jornada acadêmica e profissional. Bem, indo em conta o nosso tema, entre cumprir e compreender, nós gostaríamos de perceber sobre aquilo que tem sido o nosso sistema fiscal angolano. Sobre também as nossas pesquisas, temos nota que o mestre Wilson fez parte daquilo que foi o processo de reforma ou também assistiu a esta evolução desde lá até o presente que nós hoje vivemos. Então gostaríamos de perceber, e sobretudo quem lá em casa nos ouve, como é que começa e o que é que pode nos transmitir sobre a sua experiência em torno do sistema fiscal angolano. Bom, o sistema fiscal angolano, ele é antigo, naturalmente. Sempre tivemos um sistema fiscal, mesmo antes da independência, e com a independência ele continua aí, portanto, apesar de muito tímido, porque o país é um país que tinha a sua economia assente no petróleo, e estava muito dependente da receita petrolífera e dava pouca atenção, portanto, à receita não petrolífera. Apesar de já terem existido várias tentativas de reforma para revitalizar a administração fiscal, mas isso só aconteceu com alguma acutilância a partir de 2010, em que foi aprovada as linhas gerais do Executivo para a reforma tributária, que definiu aí, portanto, diretrizes claras e específicas que tinham que ser observadas pela máquina, pelo grupo que estivesse a fazer a reforma para chegarmos à AGT que nós conhecemos hoje. Portanto, as linhas gerais do Executivo vieram, portanto, ajudar a compreender melhor aquilo que era a intenção do legislador ou do Executivo para uma administração fiscal com as características que nós conhecemos hoje, porque nós tínhamos antigamente o Serviço Nacional da Alfândega separado e tínhamos a Direção Nacional dos Impostos, que eram duas administrações fiscais, que uma lidava com os impostos externos, nomeadamente o Serviço Nacional das Alfândegas, e outra lidava com os impostos internos, a Direção Nacional dos Impostos. Era a DNI, DSA. Exatamente, okay. A DNI, a DSA, portanto. E com a aprovação das linhas gerais, foi aprovado o PERT, que é o projeto da reforma do Executivo para a reforma tributária, que conduziu todo o processo de reforma tributária e até a fusão destas duas instituições que vieram, portanto, a redundar na AGT em 2014. Portanto, com o surgimento da AGT, todo o público em geral começa a saber mais dos impostos, porque a DNI, tanto a DNI como o SNA, tanto tinham pouca visibilidade para o público em geral e para os contribuintes também em geral, porque só os grandes contribuintes ou só as grandes empresas é que tinham noção clara daquilo que eram as suas obrigações fiscais e por isso mesmo cumpriam com as suas obrigações fiscais. Os pequenos contribuintes ou as pequenas empresas, algumas delas com algum conhecimento fiscal, iam cumprindo, mas aquelas que não tinham conhecimento, nem sequer tinham ouvido falar da administração fiscal ou da ADNI, portanto não cumpriam com qualquer obrigação fiscal porque sentiam ou achavam que aquilo não tinha nada a ver com eles. E com o surgimento da AGT foram feitas várias campanhas de comunicação para sensibilizar a população da obrigação do pagamento do imposto, do conhecimento das matérias fiscais e, aos poucos, toda a sociedade passou, portanto, a ter noção que, efetivamente, todos nós, enquanto cidadãos, temos obrigações fiscais a cumprir com o fisco. Portanto, é um trabalho que levou o seu tempo para ganhar ou para entrar na mente de todos os angolanos, porque já podemos dizer hoje com alguma segurança que todos os angolanos já ouviram pelo menos falar da AGT, e se já ouviram falar da AGT, também já ouviram falar dos impostos.
E também, se já ouviram falar dos impostos, e agora com os bloqueios dos NIFs e bloqueios das contas, mais ainda vão ouvindo falar, portanto, do fisco e da necessidade de cumprirem com as suas obrigações tributárias. Então, a reforma que foi conduzida, iniciada pelo PERT e depois continuada pela própria AGT... Já agora, o que é que significa PERT? O PERT é o Projeto Executivo para a Reforma Tributária. Portanto, foi um grupo, foi uma instituição que foi criada por decreto presidencial para conduzir a reforma tributária. Decreto 5011. Exatamente, para conduzir a reforma tributária. Portanto, ele morre ou deixa de existir com o surgimento da AGT. Portanto, a AGT nasce, o PERT morre. Portanto, a AGT, a partir do momento em que a AGT nasce em 2014, ela recebe toda aquela responsabilidade que era atribuída ao PERT e passa a ser ela a conduzir a reforma tributária que veio, portanto, e que tem, portanto, dando os seus frutos desde a aprovação do Imposto sobre o Valor Acrescentado em 2019, a revisão dos vários diplomas específicos que ocorreram em 2014 e vão ocorrendo todos os anos por via de lei orçamental e a própria revisão do Código Geral Tributário e a aprovação do Código das Execuções Fiscais. Portanto, é um processo que tem sido desenvolvido e que vai ajudando e melhorando e consolidando cada vez mais o nosso sistema fiscal. Eu tenho aqui aberto o PERT. Ele diz que, sobre a razão de ser, ele diz que os estudos existentes mostram que o atual sistema tributário, em particular a área dos impostos internos, é ineficaz, pois não permite atingir os objetivos constitucionais ou de política tributária que lhe são atribuídos, nomeadamente não dá resposta aos planos nacionais de desenvolvimento nem estimula a desejada diversificação das fontes de financiamento do Estado. Os impostos petrolíferos representam nos últimos anos, em média, cerca de 80% do total das receitas fiscais e 45% do PIB. E depois ele traz as linhas que o mestre Wilson fez menção aqui sobre a criação da DNI, que faz menção SNA, que Serviços Nacionais de Alfândega ou Direção DNA, e também sobre o Instituto Nacional de Segurança Social, que carecia de recursos humanos, faz menção de um conjunto de planos de estudo, de reformulação. Então deixamos para quem quiser saber mais sobre o PERT a recomendação de pesquisa na internet sobre o decreto presidencial número 50/11 de 15 de março. Diante desses pressupostos aqui apresentados e face ao contexto de criação do PERT, como é que olha para Angola hoje face àquilo que foi o propósito da criação do PERT? Bom, o propósito da reforma tributária, eu olho para um momento positivo do nosso sistema fiscal, porque como diz aí, portanto, o preâmbulo do diploma, o sistema fiscal naquela altura não respondia aos objetivos que se coadunassem com a nossa legislação fiscal, né? Os objetivos do Executivo para garantir aqui uma justiça tributária, uma equidade tributária e a arrecadação de receitas que permitissem contrapor aquele desbalanço que existia a nível entre a receita petrolífera e a receita não petrolífera, que representava 80% para a petrolífera e 20% para não petrolífera. Certo, 80. Portanto, hoje por hoje, se nós olharmos só para os números, e vamos aqui olhar para os relatórios os estatísticos publicados pela AGT 2020 e 2021, infelizmente esses relatórios não continuaram a ser publicados, que espelhavam, portanto, a estatística da receita de um ponto de vista geral, comparativamente por períodos anuais. Portanto, nesse relatório de 2020, nós conseguimos constatar que a receita não petrolífera já representava 40% face àquilo que era o total da arrecadação. Ou seja, houve uma redução naquela altura, já em 2020, de 80% para 60% daquilo que era o peso da receita petrolífera no total de receitas arrecadadas pelo Estado. Então, a reforma até 2020 e os dados consolidados vão sendo publicados anualmente pela AGT por via do seu boletim da sua folha tributária, mas faz dados anuais e não dados anuais só para aquele ano em particular.
já não segue essa lógica dos relatórios de 2020, publicados em 2020 e 2021, que permitia ter uma visão mais alargada da receita. Certo. E nós conseguimos perceber, através desses relatórios, apesar de ter alguma antiguidade, que efetivamente o PERT, ou seja, a reforma tributária conseguiu atingir aquilo que eram os seus objetivos primaciais, não é? Portanto, reduzir o desnível existente entre a receita petrolífera e a receita não petrolífera, dotar a Administração Geral Tributária de quadros competentes e suficientes para garantir, portanto, a administração fiscal, desculpar aqui a redundância, e também do ponto de vista da legislação, houve, portanto, uma intervenção legislativa muito grande, não é? Desde logo, a alteração do Código Geral Tributário para ajustar a Constituição de 2010, a aprovação do Código das Execuções Fiscais. Portanto, do ponto de vista da Justiça, ainda temos muito que falar, porque nós temos ainda muitos problemas do ponto de vista da justiça tributária naquilo que tem a ver com as garantias ou com o asseguramento das garantias dos contribuintes, efetivamente, com o asseguramento da tutela efetiva dos contribuintes, porque aí ainda temos muito que trabalhar, porque a reforma tem estado muito concentrada naquilo que é a parte da Administração Geral Tributária para o aumento da eficiência da máquina tributária, não é? O aumento da eficiência pressupõe melhorar os controles, melhorar a prevenção, melhorar a fiscalização, portanto, passa pelos SAFTEs, pelas faturas eletrónicas, pelos cruzamentos, pelas declarações automáticas. Isso, consequentemente, não só melhora a arrecadação do IVA, porque o objetivo tanto da declaração automática do IVA e do SAFT, ele foi inicialmente introduzido para salvaguardar o controle e a receita do IVA, mas que por arrasto vai também aumentar a receita dos outros impostos, porque as declarações agora, todas elas conversam, porque são eletrônicas e estão no sistema. Então, a administração consegue agora, com este desenvolvimento todo tecnológico, fruto da reforma tributária, ter uma visão dos contribuintes, pelo menos aqueles que estão cadastrados e que estão acompanhados, ter uma visão em primeira mão e em primeira linha dos contribuintes daquilo que são os fatos tributários por eles produzidos. Enquanto falamos, você que nos acompanha, compartilhe este vídeo, coloca like, siga o nosso canal, Associação Fiscal, convide outros para acompanharem. Não saia deste vídeo sem que, pelo menos, você subscreva este canal. Nós verificamos que no primeiro episódio tivemos mais de 500 pessoas, mas só metade dessas pessoas conseguiram subscrever o canal. Então, faça diferente, você estará contribuindo para esta literacia fiscal, sobretudo para esta Associação Fiscal Angolana. Desde que você deixe o seu comentário, compartilha o canal e subscreva. Enquanto nós falávamos, eu trouxe uma abordagem oceânica, assim se posso chamar. Falou de muitos pontos. Existem artigos que defendem que hoje a AGT já não cria nada, porque tudo quanto tem sido implementado desde 2010, 2014, 2015, tudo tem estado em sede desse projeto que é o PERT. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, a AGT, portanto, é o PERT. A AGT é a derivação do PERT, né? A AGT surge do PERT, né? Que é a fusão que o PERT veio, na verdade, só conduzir a reforma. E essa reforma tinha que ser conduzida, é conduzida pelo Estado, mas preferencialmente pelo órgão que executa a política fiscal, né? Não que aprova a política fiscal, porque quem aprova a política fiscal é o Parlamento, né? O órgão que executa, porque é ele que entende a matéria no seu dia a dia, sabe todos os desdobramentos do funcionamento da máquina fiscal, então faz todo sentido ser esse órgão. Apesar de que em alguns países as reformas estruturais dos sistemas, sejam fiscal, sejam administrativo, sejam penal, é entregue à academia, porque a academia ela tem uma posição de equidistância face às matérias que está a reformar e não legisla muito
com um pendor muito favorável. Portanto, a administração ela legisla com base no princípio da equidade, né? A equidade na definição daquilo que serão as regras que vão disciplinar o sistema tributário. Vamos só tentar simplificar, doutor Sonzo, aqui alguns termos. Vamos tentar. O que é que significa equidade? O que é que quer transmitir nesse preciso momento com esse último ponto? Vamos lá ver. Eu se entregar, assim de uma forma muito prática, eu se entregar o código penal a um procurador para fazer uma reforma do Código Penal, ele vai fazer um Código Penal muito policiado, ou seja, muito autoritário. Porque a mentalidade do procurador está virada do procurador ou do polícia está virada para apanhar o bandido. O cumprimento. Agora, se eu entregar o Código Penal a um acadêmico para fazer uma reforma, ele vai fazer uma reforma com base nos princípios da justiça. Certo. Da justiça penal, que devem estar muito alinhados com a Constituição da República. É da mesma forma, porque se eu entregar o sistema fiscal na Administração Geral Tributária para fazer a sua reforma sem intervenção da academia, portanto, o que vai resultar é uma legislação fiscal muito autoritária, que não quer saber que não quer saber cidadão, não, mas que colocam um ponto um acento muito elevado naquilo que são os poderes da Administração Geral Tributária e enfraquece as garantias dos contribuintes. Não é o que tem ocorrido hoje? É o que nós estávamos a dizer. A reforma tributária feita até agora, ela centrou-se muito naquilo que é a vertente arrecadatória, ou seja, naquilo que são os poderes da Administração Geral Tributária para garantir a arrecadação da receita. E muito bem, porque o Estado precisa de arrecadar receita para se manter como Estado, porque senão não teríamos condições, ou o Estado não teria condições de manter os hospitais, pagar os professores e todos os funcionários públicos. E isso é importante, mas é importante também que o Estado, dentro do princípio da justiça fiscal, não olhe só para a vertente arrecadação, mas olhe também para a vertente da justiça, que vai assegurar, portanto, a tutela jurisdicional efetiva dos contribuintes. O que é que eu quero dizer com isso? Os contribuintes, apesar de serem obrigados a pagar os impostos, porque é a lei que obriga e todos nós estamos obrigados a pagar impostos, eles têm um conjunto de direitos e garantias que devem ser observados nesse processo de cobrança de impostos. Quando faz menção que a lei obriga, qual é a base legal que nós podemos aqui apresentar? A base legal é o diploma que vem instituir aquele imposto. Primeiro, a Constituição, em primeira instância, que vem no seu artigo 101 até 104, que vem definir aí a nossa Constituição fiscal. Gostaria que o doutor Wilson, né, a explicar, olhasse para a sua câmera, porque lá em casa não conhecem por que o cidadão paga imposto, por que o Estado exige ou cobra os impostos. Então, assim, jeito de passar uma mensagem de forma pedagógica, qual é a base fundamental pelo qual o cidadão deve pagar os impostos? Bom, o pagamento do imposto, ou seja, o pagamento do imposto é, em primeira instância, um dever de cidadania, não é? Portanto, todos os cidadãos que fazem parte de um determinado país, eles devem pagar o imposto para contribuir com as despesas coletivas. Quais são as despesas coletivas? São, portanto, a construção e manutenção dos hospitais, a construção e manutenção das universidades públicas, a construção e manutenção das escolas públicas, portanto, os serviços de segurança, de defesa e segurança, nomeadamente as FAS, a polícia e todos os órgãos que compõem, portanto, esse ecossistema de segurança. Portanto, é preciso que haja dinheiro para sustentar essa despesa, e este dinheiro não vem do céu. Esse dinheiro tem que vir da contribuição de todos os cidadãos que fazem parte dessa nossa república. Portanto, aquilo que cada um ganha na sua proporção deve contribuir para a despesa pública. Portanto, a obrigação de contribuir vem primeiro desse pressuposto ético e moral, e depois vem também da própria Constituição. A Constituição é o documento, é a lei magna da nossa república. É o documento que nós, enquanto cidadãos aprovamos e dissemos que este documento é que vai nortear o andamento político e administrativo do nosso país. A tia Maria lá em casa disse que não concordou com essa aprovação. Como é que é feito esse processo de aprovação?
Não, a Constituição é aprovada, todos nós somos chamados para aprovar uma Constituição. Mas como é que nós funciona? somos chamados para aprovar a Constituição? Primeiro, portanto, saindo aqui do nosso tema, vamos explicar assim de forma muito sucinta. Certo. Primeiro, cria-se uma assembleia. Estamos a falar já da hierarquização da norma. Exatamente. Certo. Cria-se uma Assembleia Constituinte. Certo. Essa Assembleia Constituinte também é criada pelo povo, porque o povo é chamado a votar os deputados que vão compor essa Assembleia Constituinte. Certo. Há um projeto de texto constitucional que vai primeiro circular para consulta pública, como aconteceu com a nossa Constituição de 2010, em que os cidadãos vão verter os seus contributos daquilo que acham que são as soluções que a Constituição devia trazer, e depois desse texto circular suficientemente por toda a sociedade e receber os contributos todos, então a Assembleia Constituinte, que são os deputados eleitos pelo povo especificamente para votar a aprovação da Constituição. É assim que o cidadão participa, porque o cidadão elege os deputados. Certo. E depois serão os deputados que vão discutir e aprovar aquela Constituição. Então, aquilo que os deputados aprovarem... Um momento, quer dizer que estamos a dizer que na escolha do candidato a nível das eleições partidárias, a nível do país, o ato de votação determina ou elege quem vai debater, escolher e discutir as leis que hoje são implementadas. Exatamente. Temos que separar as leis ordinárias da Constituição. Nós estamos a falar da Constituição, é só uma vez, depois há outras alterações que ocorrem por via de revisão, que é também depois convocada uma Assembleia Constituinte de revisão para fazer a revisão da Constituição. Certo. Mas o ato de votação que nós fizemos a cada 5 anos para eleger o Presidente da República e o Parlamento, neste ato, nós todos, quando vamos votar, nós estamos a dizer que naquele candidato que nós votamos ou no partido que nós votamos, nós estamos a confiar o poder depois deles decidirem os destinos do país. Uau. Nós estamos a confiar o poder deles decidirem o destino do país. Então, aquilo que eles aprovarem nos vincula. Ou seja, nós somos obrigados a cumprir todas as leis que eles aprovaram, porque nós é que lhes conferimos esse mandato. Quer dizer, gostando ou não. Exatamente. Nós é que lhes conferimos esse mandato. Então, são os deputados que aprovaram a Constituição, os deputados constituintes, e depois são os deputados que vão aprovar, portanto, as leis ordinárias que vão concretizar a própria Constituição. Certo. Não é? Então, a nossa Constituição tem um conjunto de artigos que vêm definir o nosso sistema fiscal e remetem à competência de definir o sistema fiscal propriamente dito, ou densificar a Constituição, ou desdobrar aqueles artigos ao legislador ordinário, aos deputados da Assembleia Nacional. Não é? Portanto, apesar de ser o mesmo órgão, não se confundem entre o legislador ordinário e o legislador constituinte, porque um faz a Constituição, o outro faz só leis ordinárias. Então, a Constituição remete esse poder ao legislador ordinário. O legislador ordinário, todos os anos ou a cada X anos, vai aprovando legislação que vão trazendo a instituição do imposto, como aconteceu. Adicionando a isso, falamos muito sobre o legislador pensou. Há dificuldade de interpretação sobre o pensamento do legislador. Há quem defende que o legislador não vive aqui em Angola. Primeira questão é quem é o legislador. A segunda, quando nós olhamos para os decretos-leis aprovados, nós vimos que todas as dúvidas e omissões contidas na lei devem ser remetidas ao presidente. Face àquilo que é a realidade, olhando para Angola, já ocorreu no histórico alguma associação, algum cidadão a fazer alguma reclamação a esse nível que foi atendida? Duas questões. Primeiro, quem é o legislador, e esse processo de verificação de omissão ou dificuldades de interpretação e discussão com o legislador. Bom, assim de forma direta, o legislador é quem produz as leis, né? Tanto ele pode ser a Assembleia Nacional, pode ser o Presidente da República, ou pode ser um órgão da administração do Estado, direto ou indireto. Porque os órgãos da administração também produzem atos normativos que têm depois força vinculativa geral para todos, têm a mesma força de lei, né? Não a mesma força de lei, mas que produzem quase os mesmos efeitos. Ou seja, a própria Administração Geral Tributária, ela pode, nos termos dos seus poderes regulamentares,
pode aprovar um regulamento, ainda que seja com eficácia interna para os seus funcionários, mas que ela tem, portanto, tem uma equiparação depois com a lei. Depois vai-se discutir aí a questão da hierarquia das normas. Certo. Então, o legislador é quem produz o ato normativo. O legislador privilegiado em qualquer sociedade é o Parlamento, é a Assembleia Nacional. Depois a Assembleia Nacional vai, portanto, delegar, ou a lei delega para todos os outros órgãos do Estado a possibilidade de produzirem atos normativos. A Assembleia Nacional é quem aprova as leis em sentido material, que vão vincular toda a gente. Portanto, entretanto, existem reservas, matérias que são da reserva absoluta da Assembleia Nacional e matérias que são de reserva relativa. Estas matérias de reserva relativa, o Presidente da República também pode legislar sobre elas. Dentre elas estão os impostos. O Presidente da República também pode legislar sobre a criação do sistema fiscal, sobre a criação de impostos, mas para isso ele precisa da autorização legislativa da Assembleia Nacional, que normalmente ela vem por via de uma lei do Orçamento Geral do Estado. Existem outras matérias que o Presidente da República pode legislar por via de um diploma regulamentar. Portanto, estas matérias não carecem da autorização da Assembleia Nacional, porque estão dentro daquilo que são as suas competências enquanto legislador, administrador da coisa pública. E são sobre essas matérias que, quando vêm as dúvidas e omissões, são resolvidas pelo Presidente da República apenas sobre aquelas matérias que ele é que legislou. Agora, sobre as matérias que foi a Assembleia Nacional que legislou, essas dúvidas e omissões são resolvidas pela própria Assembleia Nacional. Quem são os órgãos que têm competência para, portanto, desencadear esse processo de questionamento de dúvidas e omissões? Portanto, temos em primeira a própria Constituição também define aí os órgãos que podem, portanto, levantar ou suscitar qualquer inconstitucionalidade ou qualquer ilegalidade. Estivemos a falar de matéria relacionada à Constituição, nomeadamente temos a Ordem dos Advogados, temos a Procuradoria-Geral da República, a Provedoria-Geral da República, o próprio Presidente da República pode suscitar a Assembleia Nacional, aliás, pode suscitar o Tribunal Constitucional para fiscalizar, portanto, sucessivamente, preventivamente ou sucessivamente, uma norma que tenha sido aprovada pela Assembleia Nacional, com a qual ele não concorda ou que acha que tem algum problema de inconstitucionalidade. E, portanto, do lado das leis ordinárias, para além dos órgãos já referidos, as associações também têm, portanto, essa vocação, e para isso é mesmo que existe a AFI, para defender os interesses dos seus associados. Certo. Porque a AFI não vem para ajudar a administração fiscal a exercer a sua função. A AFI surge como um órgão da sociedade civil, ou como uma entidade privada da sociedade civil, que vem ajudar aqui, tentar equilibrar uma relação que é de per si, ou desde o início, desequilibrada entre o contribuinte e a administração geral tributária. E por ser uma associação, ela tem uma voz mais sonante, mais audível e, portanto, é melhor ouvida pelos órgãos do Estado. E por isso mesmo é que a Assembleia Nacional, no âmbito daquilo que é a sua obrigação constitucional de auscultar os administrados quando vai aprovar uma lei, tanto notifica a AFI para dar o seu parecer relativamente a esta ou aquela matéria que vai aprovar. Isto não quer dizer que a Assembleia Nacional é obrigada a acolher os contributos da AFI, mas ela é obrigada a ouvir, porque a AFI poderá ter alguma coisa a dizer relativamente a esta ou aquela norma fiscal que está a ser aprovada, e por ser um órgão dotado de competências técnicas nesta matéria em particular. Indo em conta também aquilo que foi aqui dito, qual é o perfil de quem hoje aprova as leis? Porque nós temos recebido várias reclamações a nível das empresas e não só, de alguma dureza e descontextualização de muitas ações que têm sido levadas a nível de reclamações administrativas, pagamentos de imposto, bem como também a explicação, a compreensão das obrigações ou as garantias do contribuinte. Nesse contexto, o que se queixa é que parece que quem elabora as leis não está dentro do contexto e sistema fiscal angolano. Ou seja, da experiência do Dr. Wilson, pode partilhar conosco qual é o perfil, porque diretamente o que nós conseguimos compreender é que quem elabora está virado para as ciências do direito, advogados, juristas. Isso não
belisca aquilo que é a discussão e implementação dessas normas, visto que, por exemplo, o caso do Brasil, da Noruega, que quando é discutido, nós temos envolvência tanto de economistas, contabilistas, as outras áreas do saber, para que a implementação ou a discussão dessas leis possam ir mais aproximada ao contexto nacional? Bom, nós começamos a fazer a reforma tributária muito bem. Portanto, criou-se um grupo especializado externo à máquina fiscal, certo, para preparar a reforma tributária e para conduzir a alteração dos diplomas legislativos, e assim fizeram trabalhos muito bem. Porque uma reforma tributária ou uma reforma estrutural não se faz por alteração pontual das normas tributárias por via de OGR todos os anos. Aliás, isso até macula o princípio da segurança jurídica, da certeza e da segurança jurídica e da tutela da confiança. Porque o contribuinte, ele tem que contar que a lei que está aprovada hoje, essa será a lei que vai ser aplicada amanhã. Isto não quer dizer que o Estado está cerceado de fazer as alterações às leis, mas o Estado tem que ponderar com a devida cuidado sobre as alterações que faz às leis. O Estado não pode alterar as leis todos os anos ou todos os dias, não pode alterar, porque isso distorce primeiro o normal funcionamento da economia, por um lado. Por outro lado, põe em causa o princípio da segurança jurídica e da tutela da confiança. Portanto, põe em causa esses princípios que são estruturantes de um Estado de Direito. Mas é propositado, uma vez que temos acadêmicos, pessoas dotadas de matérias, e nós temos acompanhado que há um investimento do Estado até em viagem para preparar os técnicos e fazerem estudos acirrados sobre isso. Como é que ainda comete-se esse atropelo? E depois, dando continuidade, a aprovação da legislação fiscal, pelo menos é aquela que eu tenho domínio, que eu tenho participado, eu participei enquanto estive ativamente inserido na máquina. Portanto, o legislador material proponente, nos meus escritos eu costumo escrever legislador material proponente, é a Administração Geral Tributária. Portanto, a Administração Geral Tributária, ela não vai venir contra factum próprio, ou seja, ela produz propostas legislativas que sejam favoráveis àquilo que é a sua atuação, aquilo que ela precisa que se faça para melhorar a eficiência nos seus indicadores de desempenho. Naturalmente. Então ela nunca vai, portanto, aprovar normas que sejam desfavoráveis à sua intenção, ao seu intento de eficiência, só em nome das garantias do contribuinte. Então, portanto, o problema está aí, o problema está... Alinhado a isso, uma vez que o Estado acaba por ser, e eu vou usar aqui as palavras do nosso caríssimo presidente, que num dos seus discursos disse que é trabalhador do povo. Uma vez que a AGT é o Estado e o Estado é a AGT e o povo vou usar aqui, é o chefe, é o líder, nessas implementações, como é que aquilo que é implementado desfaza o contexto da aplicação de quem está na posição como chefe ou líder dessa relação? Pronto, deixe-me só terminar o meu raciocínio. Certo. Como eu disse, a AGT prepara as propostas legislativas de acordo com aquilo que são as suas intenções. Sim. Quais são as suas intenções? É melhorar a eficiência da máquina fiscal. E faz todo sentido, e mesmo eu também faria assim. Certo. Todavia, a Assembleia Nacional que aprova essas leis, que recebe a proposta que vem do Executivo, pela mão do Presidente da República enquanto administrador da coisa pública, o trabalho vem todo feito. A Assembleia Nacional que aprova esses diplomas, nas outras realidades, o que é que acontece? Os deputados, e a nossa Constituição também prevê que os deputados deviam ter assessores especializados em determinadas matérias, certo, que vão lhes assessorar a analisar aquilo que são as propostas que vêm do Executivo para depois transformarem em lei. Em outras palavras, os deputados deviam ou ser especialistas ou terem especialistas ligados à sua interpretação das leis antes da aprovação. Não se espera que os deputados sejam especialistas porque a Constituição não existe. Então, certo. Qualquer cidadão nacional pode ser deputado, experiência os pressupostos que a Constituição impõe, mas ele não precisa ser especialista. Mas é importante que o deputado, antes de aprovar uma lei, ele tenha o mínimo de noção, o mínimo de ciência, o que aquela lei significa, quais são os efeitos que aquela lei vai provocar ou vai produzir na vida dos cidadãos. Então, para que ele tenha essa ciência,
era importante ele ser assessorado por um especialista naquela matéria, Certo. naquela matéria, e só depois é que ele ia, portanto, verter, portanto, o seu voto. acontece isso aqui? O seu voto favorável. Bom, eu não sei, porque o que eu posso dizer é que as leis tal como são propostas pela Administração Geral Tributária, ou as propostas que saem da Administração Geral Tributária, elas invariavelmente são aprovadas sem grandes alterações, o que vem naturalmente depois trazer ainda mais esse desequilíbrio, porque a relação jurídica tributária ela é desde o início desequilibrada. Não é? Porque a administração, apesar de ser uma relação jurídica tributária, mas há aqui há uma relação de autoridade e de subalternidade. Portanto, a administração tem um poder executório. Então, o contribuinte tinha que ser dotado e é dotado de garantias para garantir, contrapor para este desequilíbrio que existe nesta relação. Então, por isso é que nós dissemos que a reforma tributária está a correr muito bem. Ela só peca porque tem ignorado, portanto, a posição das garantias do contribuinte. O Código Geral Tributário prevê aí um conjunto de garantias, do ponto de vista do direito material está lá previsto, mas no direito processual não está, porque um contribuinte que queira se insurgir contra uma liquidação que acha indevida da Administração Geral Tributária, judicialmente não consegue, porque ele vai propor uma ação contra a Administração Geral Tributária e aquela ação quase que não terá efeito, porque o tribunal leva o tempo que leva para tomar uma decisão. Nós temos uma realidade em que, se os contribuintes ou as empresas não cumprem com as suas obrigações, eles são punidos nos termos da lei, desde multas, desde coimas, juros. E quando a AGT falha com o seu processo de fiscalização, como é que é punido? Bom, a AGT falha com o seu processo de fiscalização, o que quer dizer com isso? Por exemplo, nós tivemos casos recentes de situações que é público, desvios de fundos, porque uma vez o cidadão é aquele que, ou seja, a AGT trabalha mediante a contribuição voluntária e obrigatória também daqueles que são os motores do país, né? Estamos a falar os empresários e o cidadão comum. Identificando que estas contribuições que têm sido sacrificiais a um contexto angolano que vivemos, onde 60% das pessoas ainda estão na informalidade, o contexto estrutural ainda é muito gritante a nível de compreensão daquilo que se cumpre. Como é que do outro lado vem a responsabilidade por parte deste órgão que devia fazer a gestão, ou seja, que fiscaliza e devia fazer a gestão desses fundos, acaba por também ter essas situações que vão ocorrendo? Bom, a Administração Geral Tributária, como o nome inculca, é um órgão da administração do Estado. Certo. E todos os órgãos da administração do Estado estão sujeitos ao princípio da legalidade. Portanto, tudo o que eles fazem tem que ser permitido por lei e tem que estar previsto na lei. Portanto, a administração não pode fazer nada que a lei não permita. Certo. E quando ela fizer algo que a lei não permite, ela está a cometer uma ilegalidade. E depois tem várias consequências sobre portanto, as ilegalidades que cometem, desde consequências administrativas, portanto, disciplinares e penais. E nós temos acompanhado também, portanto, nas notícias, quando há situações que convocam portanto, a intervenção dos órgãos de polícia criminal, essas situações são pontualmente atendidas. Então, do ponto de vista da responsabilidade penal, nós temos visto que, efetivamente, os órgãos de controle do Estado têm estado a funcionar. Agora, do ponto de vista Mas da é responsabilidade possível administrativa... um órgão funcionar e há esses desvios? É possível? Não, o ser humano é um ser falível. Por isso é que o Estado cria órgãos de controlo, por isso é que deve existir órgãos de controlo para garantir o controlo do funcionamento da administração pública, assim como existem órgãos de controlo interno nas próprias entidades privadas, né? A gabinetes de auditoria, de compliance, para mitigar os riscos que são inerentes próprios da atividade humana, não é? Então, são esses órgãos que vão assegurar que comportamentos desviantes não ocorram, portanto, na gestão da coisa pública. Mas o principal problema que nos aflige não é bem esse, porque a nossa preocupação é
no sentido do contribuinte, a desproteção que o contribuinte hoje em dia se encontra. Por exemplo, nós temos aqui o procedimento tributário. O procedimento tributário não é algo que sai da minha cabeça ou da cabeça do Dr. Mauro, de como é que ele se deve desenrolar. Portanto, a lei prevê como é que o procedimento tributário ele se desenrola. Ele define uma cadeia de passos e de pressupostos que devem ser observados para que o procedimento seja concluído. Eu não posso hoje dormir e amanhã acordar a dizer assim, olha, a partir de agora, todo o procedimento tributário só pode ocorrer via eletrônica. Então, desconsiderando tudo aquilo que a lei determina, e agora só passa a ser via eletrônica. Sem preparação. Exatamente. Não, sem legislação. Sem preparação até não é um problema. Até porque deu problema. nós estamos a falar das garantias do contribuinte. Naturalmente. Porque sem preparação, isso depois com a prática a gente aprende, não é? Hoje em dia até conseguimos resolver isso, amanhã e depois afina. Agora, sem legislação é mais preocupante. Isso põe em causa os direitos, da legalidade. o princípio da legalidade, os direitos dos contribuintes. Então, um contribuinte não pode confrontar-se com decisões dessa natureza administrativa sem qualquer suporte normativo. É aí que, efetivamente, a justiça tributária não está a funcionar. Porque nós tínhamos que ter um tribunal atuante, ainda que seja tribunal arbitral, e nós defendemos com a máxima urgência a criação da arbitragem tributária para garantir que os contribuintes, ou para assegurar que os contribuintes consigam efetivamente ver os seus direitos e garantias salvaguardados na relação jurídica tributária. Porque um contribuinte que é notificado, é penhorado a sua conta e não pode impugnar ou impugnar aquele ato por via de requerimento, quando a lei lhe permite fazer isso, tem que ser por via de requerimento físico. Quando a lei lhe permite fazer isso, só tem que fazê-lo por via eletrônica. Quando a lei não diz isso, não é? Isto é muito grave. Isso é sintomático. Nós tivemos um caso recente do dia 30 de abril, que é um caso que até agora, nesse preciso momento, tem sido vários debates, principalmente nas páginas e sites a nível do nosso país, que foi a inoperacionalidade do portal no ato da submissão para mais de 1.600 contribuintes. Esses contribuintes viram o seu direito privado de submissões de declarações a nível do regime simplificado, tudo por conta de que no ato de submissão, no último dia útil, cumprindo os pressupostos legais, o portal não apresentou a operacionalidade ou funcionamento esperado ou desejado. Como prova, eu também estive nessa semana fazendo essa operacionalidade, mas os erros já ocorriam dentro daquela semana, e o que nós temos visto muitas das vezes é que quando essas situações vão ocorrendo, os comunicados de prorrogação ou alargamento dos prazos são sempre em períodos fora do expediente. Ou seja, imaginemos que hoje é dia 30, há erros durante todo o dia e a Administração Geral Tributária faz um comunicado 19 horas. Do dia 31, automaticamente o contribuinte não teve essa informação observada nos termos daquilo que são os seus horários tipificado de trabalho nacional. A grande questão associada a esse ponto, como é que fica? Porque dentro desse cenário, a Administração Geral Tributária respondeu a um ofício por parte da Ordem dos Contabilistas, permitindo com que alguns contribuintes vissem as suas multas retiradas porque os técnicos acabaram por submeter os erros no caso da OCPCA, na Ordem dos Contabilistas, e simplesmente quem não viu o comunicado da Ordem dos Contabilistas, quem não acompanhou essas notícias, vê-se penalizado. Como é que fica o princípio da segurança jurídica num sistema que, se eu não entregar informação na AGT, ou seja, na OCPCA, que não é obrigatório do contribuinte, porque o órgão de fiscalização e quem regula a operacionalidade do portal é a Administração Geral Tributária, mas automaticamente vê-se esse direito não
respeitado e tem que pagar multa. Como é que o Dr. Wilson analisa esse contexto? Porque esse contexto, estamos a falar desse, mas tem outros que vão surgindo também. Pronto, é isso que nós estamos a dizer. Nós somos favoráveis à modernização da máquina fiscal. Certo. Aliás, trabalhamos afincadamente para garantir, portanto, esse todo o processo, esse todo o automatismo que a administração fiscal hoje em dia vai verificando. Mas nós não podemos ignorar que nós somos um país que estamos ainda em via de desenvolvimento, temos as nossas insuficiências, e que a internet funciona muito bem na Mutamba, mas não funciona muito bem, por exemplo, no Kazenga. E quem dirá no Lumbalangimbo. Kazenga até é muito otimista. Não podemos nos esquecer que nós não temos um país 100% coberto pela internet, apesar de que, portanto, os discursos oficiais apontarem para que tenhamos, mas nós temos que viver de acordo com a realidade. Temos que acordar para a realidade. Portanto, oficialmente pode-se dizer que todo o país tem internet, mas a prática mostra o contrário. E por isso mesmo é que todos os meses vamos ver comunicados de prorrogação de prazos, não é? Porque o sistema não consegue dar resposta, portanto, à demanda quando devia, portanto, responder a esta demanda. Por um lado. Por outro lado, nós não podemos criar um único canal de entrada, que é o canal eletrônico. Certo. Nós temos que ter alternativas. Quando o canal eletrônico não estiver a funcionar, tem que haver uma alternativa que entra imediatamente em ação. Em ação, não concordo, é? Porque, sim, plenamente. e a alternativa não tem necessariamente que ser manual. Ela também pode funcionar por via digital, por e-mail ou por qualquer outra via. Mas que garante a segurança da receita e a segurança da informação prestada. Porque se nós trabalhamos com uma via só, para já isso atrasa a entrada de receita nos cofres do Estado e dificulta também a vida dos contribuintes que têm que estar a pernoitar para tentar submeter uma declaração, porque o portal não está a funcionar. Mesmo obrigatória. E se não submeter, depois vai estar sujeito a penalidades, não é? Então o contribuinte fica aqui, ou seja, ser empresário em Angola começa a ser uma situação de risco. Começa a ser uma situação de risco na medida em que se distrair um minuto, pode ver o seu património da empresa e o seu património privado depois em risco, porque estamos a instituir, enquanto administração fiscal, mecanismos e não deixar margens de alternativa para que o contribuinte possa efetivamente cumprir com a sua obrigação quando o sistema não tiver a dar resposta. Esta é uma questão que nós também fizemos críticas, tanto nos escritos que vamos escrevendo e deixamos também no manual do Imposto ao Valor Acrescentado algumas notas, porque até os países mais desenvolvidos, que têm a internet a funcionar e tecnologias de ponta e que nos fornecem essas tecnologias, eles têm alternativas para, quando o sistema não estiver a funcionar, a máquina continuar a funcionar. Ou seja, certo. Se não há sistema, os impostos têm que continuar a entrar, não podem ficar parados porque os contribuintes não conseguem submeter a declaração. E adicionando a isso são as alterações que vão sendo feitas a nível do portal, em que o contribuinte não é notificado, não é informado, nem sequer é esclarecido sobre, por exemplo, para este ano nós tivemos o caso do condicionante para a abertura da modelo 1 do imposto industrial, os contribuintes terem que primeiro submeter o mapa de amortização. E este é um mapa que até agora vai gerando vários erros. Ou seja, o que implica aqui dizer que o contribuinte vê-se penalizado no ato da submissão da modelo 1 por conta de um mapa que, do ponto de vista das obrigações declarativas, nem consta. Ou seja, o mapa das amortizações até é um documento adicional para justificar os custos relacionados à vida útil dos bens. Mas aquilo que são os documentos obrigatórios, como as demonstrações financeiras, balanço, balancetes, entre outros, não está lá previsto o fluxo de caixa, mas nós vimos hoje que existe um condicionante para a abertura da modelo 1 com um mapa de amortização. Pronto, eu tenho dito e volto a reafirmar, o objetivo da administração fiscal é arrecadar receitas. Portanto, a administração fiscal não pode criar constrangimentos, ela própria, para impedir a entrada de receitas. Portanto, qualquer alteração, e volto a reafirmar, qualquer alteração
ao sistema que visa melhorar a eficiência do processo de arrecadação é bem-vinda. Mas não podemos ignorar os períodos transitórios. Qualquer mudança precisa de um período transitório. Precisa de um período transitório para adaptação, quer para a própria administração fiscal, quer para os contribuintes. Porque essas mudanças abruptas trazem constrangimentos não só para os contribuintes, mas também para os próprios funcionários da AGT. Há contribuintes com contas penhoradas no âmbito de um processo de execução fiscal que começou manualmente. O contribuinte já pagou, já provisionou a conta, já tem dinheiro na conta para pagar, já informou a administração fiscal mil e uma vezes para a administração fiscal se fazer pagar, mas a repartição fiscal diz: nós não podemos fazer nada porque agora tudo se faz no sistema. E o contribuinte continua com a sua conta penhorada. Está a ver? E tem que pagar salário. Tem que pagar salário. Fornecedores, e atividade fica com esse registro, exatamente, fica com esse registro negativo de incumpridor, quando na verdade quem está a ser incumpridor aqui é a administração fiscal. Isso, o que é que faz com que isso aconteça? É essa corrida que nós vamos verificando nas mudanças. Hoje implementa. Esquecemos que qualquer alteração à máquina fiscal ou qualquer alteração ao sistema vai ter consequências noutras atividades ou noutras operações. Algo que fica aqui como umas aspas que precisa ser percebido. Se o projeto PERTE, onde todas essas alterações lá constam, estamos a falar de 2014, 2015, o porquê dessa aceleração, se nós estamos a falar de aproximadamente 11, 12 anos, que a AGT poderia de forma paulatina trazer essas inovações e trabalhar sobretudo na preparação. Em agricultura fala-se que primeiro tem que preparar o terreno antes de semear. Exatamente. Nós colocamos a mesma questão, não é? Enquanto estudioso do direito fiscal, porque mesmo para se estudar leva tempo. Para você chegar ao dia de receber o diploma, você tem que percorrer um caminho. Você não pode saltar logo para receber o diploma, você tem que estudar. Então as reformas feitas a correr, elas tendem a demonstrar resultados catastróficos na realidade prática, e é o que nós temos visto, e não há, na verdade não há razões de corrermos, porque o país ele está aqui para sempre, o país não vai mudar. Nós é que somos passageiros, nós entramos e saímos, mas o país vai continuar. Mas o que é que pode estar por detrás dessa pressa? Será que a vontade da arrecadação? Não, só quem está a correr é que saberá responder a essa questão, né? Só quem está a correr é que saberá responder essa questão. Eu não sei quem, mas eu não consigo porque aqui nós também assistimos a uma impossibilidade do empresário conseguir prever. É o que nós falamos, é a segurança jurídica, né? Tem que haver previsibilidade, não é? De toda a relação fiscal. Portanto, o sistema não pode alterar primeiro que a lei. Não é? E o sistema não pode alterar sem lei. Naturalmente. E é o que nós temos estado a verificar. Alterações constantes do sistema, faz-se períodos transitórios de teste, 2, 3, 4 meses, sem penalidade, sem condicionar a submissão de outra informação, e depois, quando termos a certeza que aquilo está a funcionar como devia funcionar, aí sim implementa-se, comunica-se aos contribuintes, dá-se um período adicional de 15 dias, e depois, a partir daquele período, quem não cumprir, então deve ser penalizado. Mas condicionar a submissão de uma declaração de imposto, porque o que é uma declaração de imposto? A declaração do imposto, na verdade, ela está a trazer o dinheiro para os cofres do Estado. Está aí. Está a trazer porque o contribuinte... A AGT não está a fazer nenhum favor ao contribuinte a receber a declaração. Aliás, o contribuinte é que está a fazer o favor de entregar o imposto voluntariamente, porque ele podia não entregar voluntariamente. Essa é das questões que eu me faço quando eu vou para uma repartição. Vejo enormes filas de um cidadão que está a entregar o dinheiro dele ao Estado. E é confrontado com um conjunto de constrangimentos que acabam por lhe frustrar. Naturalmente. Mas ele só paga efetivamente para evitar depois um constrangimento maior de penhoras, de bloqueios e tudo mais. Mas nós não podemos tratar quem nos traz dinheiro dessa forma, temos que tratá-los bem. E para ser sincero, as instituições privadas sabem bem que até um slogan que se usa é que o cliente tem sempre razão. Exatamente. E se a administração olhasse nessa perspectiva, acredito que porque mais do que arrecadar, eu vejo aqui a urgência do tratamento de quem vai de facto
contribuir, porque vejo duas mãos, uma que de um lado vai receber, a outra que vai pagar, mas aquilo que é mesmo a nível dos direitos e garantias do contribuinte, se o Estado me exige que de facto eu devo pagar porque estou a contribuir para a criação de infraestruturas, mas qual o sentimento que o cidadão pode ter vendo que essas infraestruturas não existem? Bom, isso é uma questão que o cidadão depois deve avaliar o Estado no momento próprio. O momento próprio, nós sabemos que é o momento eleitoral. Mas a principal questão, e é aquela que nos interessa, é como é que o cidadão vai procurar salvaguardar os seus direitos quando depara-se com esses atropelos da administração fiscal. É essa parte da reforma que nós estamos a insistir, que não está feita. É preciso que se institua com alguma urgência a arbitragem tributária para assegurar que os contribuintes, quando se deparam com atitudes autoritárias e ilegais da administração fiscal, possam efetivamente impugná-las e conseguir fazer com que a administração fiscal volte a se lembrar que ela é um órgão público, é um órgão da administração fiscal e que ela está vinculada ao princípio da legalidade e da constitucionalidade. Portanto, a nossa recomendação enquanto acadêmico é esta, é que se corra também um bocadinho na reforma fiscal que visa, portanto, implementar a concretização das garantias dos contribuintes. Hoje as empresas pagam imposto porque é uma obrigação ou porque é uma compreensão? Não, os impostos são uma obrigação, independentemente de serem compreendidos, mas é uma obrigação. Mas será que as empresas compreendem porque é que pagam hoje? As grandes empresas que já têm alguma tradição nós olhamos hoje estatisticamente quem contribui para o funcionamento são as pequenas empresas. Aí, por amostragem, são o maior número. Exatamente. Mas isso, pronto, por compreensão vai ocorrer, aliás, temos que compreender também que, e não podemos deixar de reconhecer que o país tem verificado alguns desenvolvimentos, desde logo com melhorias de algumas infraestruturas públicas e de serviços públicos, e a própria administração fiscal é exemplo disso, que vem disponibilizar todo um serviço eletrônico, apesar das suas insuficiências, que já evita aquelas filas que existiam antigamente na repartição fiscal, só para ir atualizar o NIF, o contribuinte tinha que ficar 2 horas na fila da administração fiscal. Portanto, com a implementação da tecnologia, esse constrangimento desapareceu. Então, é uma melhoria também para o contribuinte. Portanto, o contribuinte deve pagar o imposto porque é um dever de cidadania e porque é uma obrigação legal. Não é? E o dever de cidadania é que vai permitir que a Angola um dia seja um país que consiga oferecer aos seus cidadãos, portanto, condições de vida a todos os níveis. Será que sejam compatíveis. Ter uma Angola como, por exemplo, uma Noruega, em que as pessoas reclamam até para ter mais imposto? Estamos próximo disso? Não estamos próximo disso porque nós estamos ainda a dar os primeiros passos, no domínio da compreensão da fiscalidade. Isso tem que se dizer, não é? E hoje o cidadão não paga imposto pela complexidade ou por desconhecimento da lei? Não, hoje já não é possível alegar o desconhecimento da lei, porque se não se desconhecer a lei, vai ver o seu NIF bloqueado. Então vai logo tomar conhecimento da lei quando for fazer qualquer atividade com o NIF, e o NIF está bloqueado. Portanto, isso já não se coloca. Hoje em dia as pessoas já conhecem a AGT, já sabem que têm obrigações de pagar o imposto, seja em matéria de imposto predial, o IVM, mas também tem desde já, como é que analisa essa relação entre o contribuinte e a AGT? Será que esse já conhecer a AGT de facto espelha uma segurança do cidadão hoje, tendo a AGT batido à sua porta, atender na normalidade? Porque na prática o que nós assistimos é ainda as empresas gerem a AGT como se fosse alguém que quer retirar a paz delas. Sim, é normal, a administração fiscal é sempre assim vista. É sempre assim vista em toda a parte do mundo. Não é? Por isso é que as pessoas preocupam-se em ter a sua situação fiscal regularizada para não ter problemas com o fisco.
Ok. Porque o fisco, como tem o poder executório, quando nós não pagamos, o fisco não precisa de ir ao tribunal para bloquear as nossas contas ou vender o nosso património em sede de execução fiscal. Então é importante que nós estejamos bem com o fisco para que não haja esse tipo de E constrangimento. um dos pontos que não poderíamos de abordar, hoje aqui nós temos estado a acompanhar as mudanças da AGT, e a AGT já trabalha com um sistema implementado com IAs também, e daquilo que nós vamos tendo nota é que muitas das notificações, sobretudo nos processos de execução fiscal, têm sido evidenciados alguns vícios ou erros, desde identificação do contribuinte, desde o enquadramento daquilo que poderá ser a situação que vai gerar uma multa ou uma coima, bem como também o cruzamento das informações que acabam por, de alguma forma, não fazer muito sentido, porque quem está a analisar está a pensar do ponto de vista fiscal, mas quando quem apresentou a declaração fez segundo os princípios contabilísticos. Como é que analisa isso? Será que as inteligências artificiais hoje em Angola estão a melhorar o nível de relação das empresas com o contribuinte, ou elas estão a criar mais algum impasse? Nós estamos a ver, e uma das notificações que hoje virou moda é a Administração Geral Tributária notificar as empresas por omissão de proveito do cruzamento de dados do IVA versus o imposto industrial. Quando o IVA tem uma forma de cálculo e o imposto industrial tem uma outra forma de cálculo, obedecendo sobretudo não só os pressupostos fiscais, mas também contabilístico. Por exemplo, temos a nível da contabilidade vários princípios que norteiam a contabilização, o reconhecimento de um proveito, que colide diretamente com a análise de quem está do outro lado. E a grande questão que se também faz é, mas por que não há contabilista desse lado para ter uma outra percepção disso? Efetivamente há contabilistas na AGT, e muitos, e dos bons. E vamos dizer que, e é importante também deixar claro, que as normas, os princípios contabilísticos não afastam a incidência das normas fiscais. Ou seja, as normas fiscais, elas sobrepõem-se. Elas são normas injuntivas, são normas obrigatórias, obrigatórias. Por isso, seja em sede na contabilidade, se a contabilidade diz que isso tem que ser feito assim, mas se uma norma fiscal disser que tem que ser feito assim, então tem que fazer como a norma fiscal faz, sem prejuízo de fazer como a contabilidade faz, para efeitos de consumo interno. Mas para efeitos de tributação tem que obedecer à norma fiscal. O que acontece muitas das vezes é o contabilista não ter muito domínio das normas fiscais, cinge-se naquilo que são os princípios contabilísticos e acaba por violar alguma norma tributária. Okay. E efetivamente, se a AGT verificar a sua declaração de IVA, vê que fez transmissões de bens, independentemente de ter recebido ou não, porque o IVA não é baseado no recebimento, mas é sim na fatura, fez transmissões de bens, e depois vai verificar na sua declaração de imposto industrial que não houve proveitos, porque você está a entender que na declaração de imposto industrial, apesar de não ter recebido, não vai registrar o custo, Apesar de ter faturado, e mesmo que a contabilidade obriga que o custo seja reconhecido quando ele ocorre. Então aqui efetivamente há aqui uma ocultação de proveitos, e a AGT hoje só consegue fazer isso com recurso, portanto, não a inteligência fiscal, mas, aliás, não a inteligência artificial, mas sim a inteligência fiscal, né? Que é, portanto, o mecanismo usado pela Administração Geral Tributária para analisar a vida dos contribuintes, colher daí informações e tomar decisões. Então, essas informações que são submetidas eletronicamente, elas passam por um sistema de cruzamento de dados e que vão permitir, portanto, extrair daí uma decisão. E isso é aceitável. Agora, o que não é aceitável é processos de execução fiscal sustentados em procedimentos tributários viciados de algumas irregularidades procedimentais. Portanto, esses processos de execução fiscal é que não deviam existir. Como o sistema está a correr todo eletrônico, não é? Com suporte ou não da inteligência artificial, mas é importante que a Administração Geral Tributária verifique também do ponto de vista humano para evitar, portanto, essas falhas, porque uma notificação, a faltar os elementos essenciais da notificação, ou uma penhora
uma penhor antes da citação, quando a lei não prevê isso, porque a lei prevê também E situações estamos de a penhor ver antes da citação. processos de execução fiscal sem cumprimento até do direito à audição. A audição prévia, isso não pode acontecer. Ou seja, a inteligência artificial, por isso é que eu disse, o sistema não pode vir alterar a lei. O sistema tem que se adaptar à lei. Portanto, Certo. não pode haver um processo de execução fiscal sem audiência prévia. Porque ainda que se diga, não, o código do IVA prevê que se extraia uma certidão de dívida para depois passar para a execução fiscal. Mas o contribuinte tem que ser notificado para exercer o direito à audição prévia, porque o contribuinte pode efetivamente A já ter justificação da AGT é que Sim. muitas das vezes o contribuinte coloca dados errados e não teve como notificar o contribuinte. Não, mas há notificação no portal, há notificação eletrónica. E a notificação eletrónica no portal também tem que obedecer aquilo que prevê o próprio Código Geral Tributário e o regulamento que estatui, portanto, essa obrigação ou essa faculdade da administração notificar os contribuintes. E como é que tem eletronicamente. ocorrido uma das situações que é muito alarmante? Nós temos acompanhado empresas que estão a ser levadas a processos de execução fiscal com valores que superam até 3 vezes a faturação anual. Qual é a explicação que pode dar? Isso acontece, isso é normal, porque a empresa tem faturação, mas como falou e bem, mas há empresas que às vezes ocultam os proveitos ou registram custos que não deviam registrar porque não são fiscalmente dedutíveis. E quando uma empresa assume custos que fiscalmente não seriam dedutíveis, quando ela for corrigida em sede de inspeção tributária, aqueles custos que foram dedutíveis vão se transformar em receitas. Não é? Por isso é que depois a notificação, a liquidação vem superior àquilo que é a sua faturação, adicionado, portanto, das penalidades. Então, isto é possível. E depois... E aquelas empresas que também não emitem faturas, não é? Portanto, fazem operações, não emitem fatura. Mas se de alguma forma a administração fiscal souber que teve aquele rendimento, seja por via do extrato bancário, porque no procedimento tributário mas também já é possível. Mas se a AGT presume algo, o contribuinte tem direito de... Tem direito a exercer o seu direito à audição prévia para contrapor essa O que essa vê-se presunção. na prática é o contribuinte vê-se vedado desse direito. Provavelmente porque não exerceu, ou seja, porque não impugnou ou porque não respondeu à notificação dentro dos 30 dias que a lei prevê. Não é? É importante que o contribuinte também tenha atenção o a Dr. Wilson isso. fez menção aqui que a mesma internet do Kazenga não é a mesma, por exemplo, do BIE, não é a mesma aqui do Lubango. Estamos a falar que o contribuinte recebeu notificação numa zona, se calhar numa aldeia ou numa fazenda, onde usam giradores e até zonas que estão há mais de 2 semanas sem internet. Quando aciona-se, está a ver o seu processo já em execução Já está fiscal. avançado, exatamente. Então, isso de facto vai estar em linha com aquilo que nós dissemos. Nós temos que olhar caso por caso. Nós não E podemos... é essa observação que de facto devia se ter. Sim. Porque o que se espelha é que parece que até o argumento ou o posicionamento da AGT já se tornou mecânico. Existem situações que até já se sabe a resposta, que esse caso vai ficar por terra, não vai avançar. Como é que o contribuinte pode, vendo a fase, por exemplo, da reclamação administrativa, ou seja, ele foi notificado, preparou as peças fundamentais e apresentou as provas diante da Administração Geral Tributária e simplesmente o técnico que está com o processo avaliou e notou que não faz sentido, ou seja, do seu lado, não faz sentido aqueles argumentos, declina todas as provas e agrava a matéria coletável. O contribuinte ainda assim tem outra possibilidade, tem um recurso hierárquico, tem impugnação judicial. Só assim, né, diante da Câmara, né, para que possamos passar essa mensagem às empresas, quais são as fases observadas nesse processo de notificação e como é que o contribuinte pode se posicionar? Bom, nesse tipo de situações, quando o contribuinte é notificado da liquidação de um determinado imposto, porque a sua matéria tributável, a sua declaração, a sua matéria coletável foi revista ou em sede de um processo de
inspeção tributária. O contribuinte pode reclamar e se da reclamação vier ainda mais agravamento, portanto, ele vai analisar os factos que a administração alega neste agravamento, ele pode fazer um recurso hierárquico. O recurso hierárquico que é, portanto, reclamar para o superior hierárquico daquele órgão que praticou o ato, ou seja, se ele foi notificado pela repartição fiscal De Viana, por exemplo. então ele vai fazer um recurso hierárquico para o diretor regional da terceira região tributária, que é de Luanda, não é? E o diretor regional, dentro do plafond que a lei prevê, porque tem limites de plafond, alguns são dirigidos diretamente pelo próprio órgão máximo da Administração Geral Tributária, nomeadamente o PCA. Portanto, ele vai fazer um recurso hierárquico e o PCA vai analisar, ou o diretor regional vai analisar os factos apresentados pelo contribuinte, a informação apresentada pela repartição fiscal. Se o contribuinte tiver razão, vai dar razão. Se não tiver razão, vai manter aquilo que era a decisão da repartição fiscal. Mas aí o processo não termina, ou seja, o procedimento não termina. O contribuinte pode também impugnar aquela decisão hierárquica em sede judicial, em sede de tribunal. Portanto, apresentar os factos todos que ele tem como prova de que tem razão e o tribunal depois vai se pronunciar. Só que é o que nós dissemos. Esse processo não é assim tão fácil como nós estamos aqui a referir, do ponto de vista judicial, né? Do ponto de vista judicial. Porque o que se nota, né, e uma explicação também que o doutor se pode passar, há umas fases que vão correndo, citação, penhora, o que é isso? Bom, um contribuinte sujeito a um processo expeditivo, não é? É feita uma liquidação E já é agora, notificado. até vamos tentar rebobinar. É possível o contribuinte estar a sofrer uma inspeção sem ele ter conhecimento? Isso é normal? Não, a expensão tem que ser sempre notificada ao contribuinte. Ok. O contribuinte tem que ser notificado de que foi instaurado contra si um processo de expensão, para que ele possa dizer a sua justiça. Ok. Porque a expensão até pode morrer logo no princípio da instauração, porque aquilo é uma fase que às vezes a administração ou analisou mal um elemento, E se isso ou não ocorre, viu. o que é que o contribuinte pode fazer? O contribuinte tem que ser notificado. Olha, vamos instaurar contra si um processo de expensão. Portanto, a administração pode pedir elementos nesse procedimento, mas isso é num procedimento manual. Ok. Hoje em dia as coisas já não ocorrem Já assim. não ocorre Já assim. ocorrem eletronicamente e com todas as peças já todas as concluídas. peças. É aí que Não é? fica o perigo. Exatamente. Hoje em dia... E, por exemplo, o contribuinte vê-se a ser solicitado peças de um ano em um período de 30 dias, que naturalmente tem que organizar, e estamos a falar de um contexto ainda angolano, não podemos fugir dessa realidade, em que de facto as grandes empresas já têm uma área especialista em contencioso, já tem uma área onde tem um advogado, mas estamos a falar que hoje a maior parte das empresas que são até privadas do exercício da sua atividade por penhora são as pequenas, e são essas que não estão dentro da abrangência da sistematização recorrente e constante da literacia fiscal, ou seja, são essas que muitas das vezes estão no mercado do 30, estão numa zona onde não há essa abordagem assim que nós aqui estamos a trazer. Um outro perigo, que é algo que não está a se falar muito hoje no nosso país, mas tem enfermado muitas empresas, é a automatização do processo de execução fiscal. Por hoje, nós já temos estado a acompanhar, há empresas que de repente entram para o portal, existe processo de execução fiscal e ele está a contar, tem que fazer a imposição, tem que recorrer, e quando o mesmo, ao recorrer, lhe é condicionado a ter que primeiramente apresentar ou fazer penhora. Como é que funciona esse caso em que eu fui notificado? Para que eu faça a reclamação administrativa, tenho que apresentar penhora, onde a situação financeira do contribuinte acaba por não estar, e é a realidade de muitas empresas, que até salário hoje estão a pedir crédito. Como é que nós hoje podemos analisar essa situação? Primeiro temos que separar as fases.
Na fase de execução fiscal já não há reclamação administrativa. Portanto, a reclamação administrativa é só na fase procedimental, em que o contribuinte está a ser inspecionado, tanto é liquidado o imposto oficioso, é liquidado o imposto em sede de revisão dessa inspeção, e aí o contribuinte pode reclamar. Se o contribuinte reclamar e a sua reclamação não colher, portanto, o processo segue para a execução fiscal. Nessa fase já não há reclamação sobre o valor da dívida. O que o contribuinte pode fazer é opor-se à penhora com base num dos fundamentos que a lei prevê, não é? Ilegalidade da liquidação, inexistência do imposto. Mas isso é o mesmo órgão? Exatamente. Pode opor-se por requerimento ou por embargo, não é? Por requerimento é diretamente na repartição fiscal que está a praticar o ato. Por embargo é via judicial. Portanto, ele pode opor-se, portanto, e se os fundamentos da oposição colherem, o processo morre aí. Portanto, a execução, o processo de execução é extinto. Mas se o contribuinte, se os fundamentos não colherem, o contribuinte efetivamente tem que apresentar, não precisa de apresentar bens a penhoras, mas ele tem que pagar a dívida, tem que pagar, pedir o pagamento da prestação, portanto... Mas não tem condições de pagar. Tem a possibilidade de pedir o pagamento em prestações. A lei admite essa possibilidade. Se já não tiver o pedido na fase administrativa ou na fase procedimental. Então, o contribuinte tem essa possibilidade de pedir o pagamento em prestações. Se o pagamento em prestações não for autorizado porque a administração entender que aquele contribuinte tem condições econômicas para solver a dívida de uma só vez, portanto, então o contribuinte terá que pagar a dívida. Se não pagar, só depois de não pagar e decorrido o prazo que lhe é dado na citação, é que a administração vai, portanto, penhorar, vai expedir um mandado de penhora para as instituições financeiras e vai penhorar, portanto, as contas bancárias, se lá tiver valor, e vai retirar aquele valor também dentro dos prazos que a lei prevê. Mas o contribuinte tem sempre a possibilidade de pedir o pagamento em prestação, porque na fase de execução fiscal já não se discute a legalidade da dívida. E há uma situação que ocorre dentro desse procedimento que é normalmente a ocorrência da reclamação administrativa, o que a administração exige é que deve vir acompanhado já também da penhora idônea. Não, garantia idônea. E o contribuinte, nesses termos, não se vê dentro, por exemplo, imaginemos que porque ele tem que recorrer ao seu banco domiciliado, fazer o pedido ao banco e o banco declina, ou seja, responde que não apresenta condições suficientes, defere o pedido. Como é que fica a questão do contribuinte? Bom, a conta vai ser penhorada. Pronto, em termos simples é isso. Mas vamos lá ver. Portanto, o contribuinte, quando é notificado da liquidação do imposto, o contribuinte tem 3 ações que lhe são dadas na notificação: pagar a dívida, reclamar ou pedir o pagamento em prestações. Né? Portanto, se ele não concordar com a dívida, portanto, ele não paga. E nem pede o pagamento em prestações. Ele vai reclamar. Não é? Mas para reclamar é preciso que ele apresente uma garantia idônea no valor da dívida que está a ser cobrada. E para que a reclamação seja aceite. Porque se o contribuinte reclamar só e não apresentar a garantia, portanto a reclamação é indeferida liminarmente, porque não preencheu um dos pressupostos que a lei prevê para que ela possa ser admitida. Não é? Portanto, mas a lei também permite que o contribuinte possa solicitar a dispensa da garantia quando as suas condições econômicas não o permitem, portanto, apresentar uma garantia. E a administração, dentro daquilo... Quanto tempo é que leva a análise desse processo? Isso é uma questão da administração, mas o prazo de 30 dias está a correr na notificação, porque o pedido de dispensa da garantia não suspende o prazo da cobrança, não suspende o prazo. Portanto, o contribuinte pede a dispensa da garantia se a administração responder dentro daquela janela de tempo, portanto, então ele pode submeter a reclamação e suspende o prazo enquanto o processo estiver a ser analisado em sede de reclamação administrativa. Uau.
E estamos assim já na fase terminal. Como o mestre Wilson lançou seu livro recentemente sobre o IVA, há uma situação que a Lei 14/23, a lei que faz alterações do IVA, traz sobre a duplicidade da multa quando vê-se mais de 3 meses passado. Penso que isso é no artigo 70 da mesma lei, e faz menção que não havendo, deixa-me só aqui validar, reflexão. Sim, eu até escrevi recentemente um artigo sobre o mesmo, ele fala sobre a capitalização da coima do regime do IVA. Isso é o artigo 70. Diz o seguinte: a coima prevista no número anterior é elevada ao dobro em cada 3 meses, sempre que a declaração em falta não seja submetida. Em termos daquilo que é a sua experiência, porque também estamos a falar com alguém versátil ao direito, uma multa pode ser elevada ao dobro em cada 3 meses, sempre que a declaração em falta não seja submetida, porque nós assistimos isso a ocorrer com os juros, mas nós estamos a ver aqui que o legislador para o SIVA trouxe essa forma que vem de alguma forma penalizar o contribuinte que dentro desse período não conseguiu cumprir a sua obrigação. É fácil quando estamos a dizer que vai subir ao dobro quando o IVA é se calhar 50 mil. Estamos a falar que o contribuinte tem 30 meses que não cumpriu a dívida por regime. Estamos a falar de 600 mil kwanza e estamos a falar que este valor vai sendo elevado ao dobro em cada meses que passa. Como é que analisa essa situação? Houve aqui algum equívoco do legislador a trazer isso, porque é novo, nunca existiu naquilo que são os preâmbulos de atualização, e por que o legislador tendenciosamente colocou este ponto aqui? Não, é uma norma que eu diria que tem aqui um viés muito, muito autoritário, não é? É uma norma que desde logo é inconstitucional, não é? Portanto, porque senão o contribuinte nunca mais, a sua dívida nunca mais vai parar de crescer. Nunca mais vai parar de crescer. Então, essa norma, mas até onde eu posso afirmar com alguma segurança, ela não está a ser aplicada. Pelo menos quando eu estava lá, portanto, nós tínhamos invalidado essa norma em sede de sistema, a multa era aquela e ficava apenas aquela sobre o incumprimento na submissão da declaração. Eu não sei se o sistema foi atualizado para fazer, portanto... Não, na verdade, hoje isso está a existir. Daí que nós já acompanhamos casos em que a explicação do valor da multa ter sido elevado foi essa. Apresentou-se a lei, o artigo, sim, e o fundamento que nós entendíamos essa norma, apesar de ter participado na feitura, na preparação do diploma, portanto, é uma norma que eu acho, a minha opinião pessoal, que é uma norma que, portanto, ela tem alguns problemas de inconstitucionalidade, porque não se pode... Nós temos que ter atenção ao princípio da proibição do confisco, apesar de não estar explícito na nossa Constituição Fiscal, mas nós podemos deduzir do princípio do Estado Democrático e de Direito e do princípio da dignidade da pessoa humana. Não é? Deste princípio nós conseguimos extrair o princípio da proibição do confisco. A nossa Constituição não diz expressamente, mas a Constituição brasileira e a Constituição portuguesa elas dizem. Portanto, nós não podemos instituir penalidades que tenham um fim confiscatório. É igual à penalidade do IRT que leva para 100%. Também nunca entendi essas penalidades só eram admissíveis no contexto da lei constitucional ou da lei que não era a Constituição de 2010 que está em vigor, porque essa lei essa Constituição traz princípios que são incompatíveis com estas normas. Portanto, por isso mesmo é que naquela altura defendemos que nós em sede de sistema não devíamos operacionalizar essa norma, porque é uma norma injusta, norma injusta para além de criar constrangimentos no funcionamento normal das empresas. Portanto, eu não sei por que razão é que ela foi, portanto, repressionada, mas se me perguntasse se eu concordo com ela, eu diria que não, e se eu revogaria essa norma, se tivesse essa possibilidade, eu diria que sim.
Ok. E quanto à questão do IRT, a subida também ao dobro, como é que o contribuinte pode se posicionar diante disso? Não, o contribuinte não pode fazer muita coisa se não pagar. Os órgãos de defesa da Constituição, Ok. ou seja, os órgãos que estão incumbidos de defender a Constituição, nomeadamente a Ordem dos Advogados, é que devia suscitar um processo junto do Tribunal Constitucional para arguir a inconstitucionalidade dessa norma que impõe uma penalidade de 100%, porque ela é inconstitucional, ela é incompatível com o Estado de Direito. Certo. Nós, no Estado de Direito, não podemos impor penas que violem o princípio da dignidade da pessoa humana. E essa Certo. norma viola o princípio da dignidade da pessoa humana e do Estado de Direito. Portanto, então, nós aqui apelamos aos órgãos que têm essa missão de proteger e de garantir, portanto, o Estado de Direito, que insurjam-se sobre essa norma. Porque o contribuinte ele tem que cumprir. Portanto, a lei está aprovada, está em vigor, nunca foi declarada inconstitucional, então o contribuinte ele é obrigado a cumprir essa lei e para evitar, portanto, aquela penalidade é quando fizer retenções de IRT, entregar dentro dos prazos que a lei determina para, portanto, Quer dizer, escapar aqui a esta penalidade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não diria isso, por isso é que nós estamos a recomendar e estamos do ponto de vista, mas é uma recomendação Mas meramente já académica. ocorreu essa recomendação. Exatamente. E por si E permanece. vamos continuar a recomendar, e é mesmo assim, porque a água não consegue furar uma pedra na primeira batida. Ela precisa de levar tempo para que a pedra fure, né? Excelente, E excelente. provavelmente essa norma um dia há de ser alterada e todas aquelas que nós temos estado a referir que violam, portanto, a Constituição, mas é preciso que continuemos a trabalhar e continuemos a apresentar fundamentos científicos sobre, portanto, sobre a sua inconstitucionalidade. Porque quando nós dissemos que uma norma é inconstitucional, nós não só dissemos, Certo. nós apresentamos fundamentos argumentos, científicos daquilo que nós estamos a defender, tanto nomeadamente nos nossos artigos que vamos publicando sempre nas nossas revistas, na nossa revista Aqui nasce Fisco também Fácil, não é? a possibilidade, sobretudo da FI, em trazer mais uma vez dentro daquilo que é o seu papel e objetivo em ajudar o contribuinte versus levar com que o Estado consiga olhar muito mais também naquilo que são as garantias. O que a FI tem feito sobre isso, já sendo o mestre Wilson alguém muito ligado na área da elaboração de artigos científicos, já temos alguma publicação, não só desse tema, mas o que tem estado a pensar, a fazer a nível da contribuição neste trabalho que tem sido, acreditamos que grandioso? A FI, eu penso que a FI foi revitalizada também muito recentemente, não é? E eu penso que no ano passado fez um parecer sobre algumas medidas fiscais que estavam no Orçamento-Geral do Estado, que veio, portanto, trazer aquilo que era a sua posição técnica sobre algumas soluções que entendia que maculavam, portanto, o nosso sistema fiscal, porque eram incompatíveis com a Constituição e com o racional, portanto, do imposto, uma das quais tem a ver com aquela contribuição especial, que se chama contribuição especial, mas que na verdade não é uma contribuição especial. E nós temos feito em sede de doutrina, portanto, temos uma revista, para além, a revista da FI, portanto, ainda não saiu o seu primeiro número, prevê-se que saia, portanto, este ano, em outubro. Então ainda não tem a FI do ponto de vista de opiniões científicas nesta matéria tributária, ainda não existe, mas nós temos a revista Fisco Fácil, que já vai no seu segundo número, o terceiro número deve estar aí a sair esta semana. Uau. Que já tem também alguns artigos com fundamentos, portanto, e com opinião dos nossos jurisconsultos sobre essas matérias que entendemos que podiam ser melhoradas no nosso sistema fiscal e que acreditamos que o legislador, se tiver a nos ouvir, um dia ele vai efetivamente nos ouvir e tomar, portanto, a sua posição. Terminalmente, sendo o Dr. Wilson alguém que já esteve dentro da Administração Geral Tributária e hoje tem estado muito mais, sobretudo, em contribuições ditas sociais, que recomendações deixaria para o Estado a nível dessa transformação, bem como o processo de reforma tributária, e que recomendações deixaria para as empresas e para as pessoas
de forma individual naquilo que tem sido essa construção de uma Angola nova? Para as empresas, eu começaria para as empresas que continuem a cumprir com o seu dever de cidadania, de pagar o imposto, continuem a se informar, continuem a se formar no domínio dessas matérias, porque pode só assim, olhar mesmo para a sua só assim é que vão conseguir, portanto, estar em linha com ou em conformidade com a Administração Geral Tributária. E as recomendações para a administração é que corra menos, e que a reforma está a ser bem feita, continue-se a fazer a reforma, mas que olhe sobretudo para a nossa realidade, que se faça uma reforma que seja adequada àquilo que é a nossa realidade. Nós não temos nenhuma vinculação à União Europeia do ponto de vista constitucional, ou seja, o nosso limite de legislar é a nossa Constituição, né? Apesar de alguns acordos internacionais, mas nenhum deles vai impor como é que o Estado deve desenhar o seu sistema fiscal. Por isso mesmo, eu entendo que nós, ao reformularmos o nosso sistema fiscal, não temos simplesmente que transplantar, portanto, os tipos de impostos existentes nos outros países. Podemos criar impostos novos, como, por exemplo, estamos aqui a trabalhar agora na reforma dos impostos sobre o rendimento. Nós não precisamos copiar ipsis literis, portanto, o IRS português com alguns ajustes. Nós podemos desenhar o nosso próprio IRS e que se adapte, portanto, à nossa realidade, porque nós não podemos legislar também com base em realidades que só se apliquem na Mutamba e não se apliquem no Kazenga nem no Lumbalanguimbo, não é? Da semelhança como fez o Brasil aprovou um IVA, não lhe chamou IVA, chamou-lhe outra coisa, e tem características muito próprias que não se comparam com nenhum daqueles países que já tem o IVA muito antigo. Há muito tempo eles aprovaram um IVA que é mesmo adequado ao seu sistema de federalismo e que fizeram um estudo aturado. Houve uma discussão que levou muito tempo, levaram anos a discutir sobre a aprovação do modelo de tributação do consumo deles e finalmente tiveram um modelo adequado à realidade deles. Então, as reformas tributárias não se fazem a correr, elas fazem-se pensadas e com a participação de todos, né? Com todos aqueles que têm alguma coisa a dizer para melhorar, portanto, o nosso sistema fiscal. É essa a nossa recomendação, é não corrermos tanto, continuamos a fazer a reforma, mas fazermos bem. Então, desde já, nós agradecemos a sua participação. Não deixe de compartilhar, deixar o seu comentário, faça as questões, nós estaremos atentamente para responder. Agradecemos imensamente o nosso convidado. Acredito que vocês conseguiram compreender a dimensão daquilo que ele carrega a nível de sapiência. É alguém que eu admiro, sigo e chamo de mestre pelo seu nível de intelectualidade, acima de tudo. E a Associação Fiscal está aqui. Vocês não deixem de seguir as nossas páginas, desde o Facebook, Associação Fiscal, o LinkedIn, o WhatsApp, YouTube, sobretudo. Proponha também a nós temas que você queira ver ser discutido. O nosso propósito e objetivo não é trazer uma aula acadêmica a nível desse podcast, mas é trazer convidados que já tenham por si alguma experiência, bem como vivência daquilo que é o contexto e realidade de tributação, não só angolana, mas internacionalmente. Então, deixe nos comentários sugestões de convidados que você queira ver aqui conosco, bem como temas. Aguardamos por si. Até lá, eu sou Mauro Machado e muito obrigado pela sua audiência. Até já. 1, 2